não tenho vaidade nenhuma, eu não quero brilhar sozinho, pelo contrário, eu quero ver grandes jovens crescendo no Brasil todo, como o André Fernandes é ali no Ceará e para todo o Nordeste, como o Lucas Polezi é no Espírito Santo, como o Pavanato também é ali em São Paulo, o Thiago Galhaço é no Rio de Janeiro, com o Satier ali também, Rafael Satier, você tem ali no Maranhão o Jean, que é um cara espetacular, que vai entrevistando as pessoas ali também na rua, você tem a Bia Borba ali em Santa Catarina, a Ana Campanholo também ali em Santa Catarina, que pra mim é uma das mulheres mais fenomenais na política que a gente tem hoje, o Pablo, né, que é vereador de Belo Horizonte, que é o mais votado, enfim, você tem muita gente boa no Brasil inteiro, eu quero que essas pessoas cresçam ainda cada vez mais. Não falta essa conscientização política, principalmente cultural, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu acredito que a gente precisa dos meios de ação, Cláudio. A gente não tem as universidades, então acaba que o jovem tem a internet, ele conhece ali a direita, mas quando chega na universidade, eu sou prova disso, são 5 anos ininterruptos não é doutrinação só ideológica, é uma manipulação de comportamento. Do tanto que você vê que os universitários da Europa e de esquerda têm o mesmo modus operandi do que os brasileiros, do que os norte-americanos, a maneira de reagir, né, fascista, racista, aquela maneira, sabe, caricata de se reagir à verdade, ela é no mundo inteiro. E por quê? A Greta não é somente um personagem, ela é um modelo para que os outros jovens também façam o mesmo, né, nos seus países. Então a gente precisa ter os meios de ação.